Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, que essa paz dure e reine para todo sempre. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Josivaldo Alves, que veio vos trazer mais uma palavra para o teu e para o meu coração. Amados irmãos, continuando no Evangelho de João, estamos no capítulo 6, vamos falar do versículo 25 ao 48. Amados irmãos, o título vai nos dizer o seguinte: Jesus, o pão da vida. Amados irmãos, que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que vai ser dito aqui, que a palavra de Deus vem de encontro aos nossos corações. Amados irmãos, que nós possamos entender realmente o que a mensagem quer nos dizer. Amados irmãos, no versículo 25, a palavra vai nos dizer o seguinte: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará esta comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas que ele tem autoridades. Amados irmãos, até aqui no 27, iremos falar um pouco até aqui. Amados irmãos, o que essa mensagem está nos dizendo? Essa multidão, amados irmãos, como nós vimos aqui na palavra, é aquela mesma multidão que Jesus, no lado leste do lago, fez a multiplicação. Fez a multiplicação desses pães, dos pães e dos peixes. E a multidão estava à procura de Jesus. Quando Jesus saiu dali e foi orar, eles ficaram à procura de Jesus, porque eles ficaram satisfeitos daquele alimento do qual Jesus fez para eles ali, a multiplicação. Então Jesus andou sobre as águas, foi de encontro aos seus discípulos que estavam sobre a água e foram para o lado oeste do lago. Então, a multidão no dia seguinte procuraram Jesus e não a encontraram, mas viram que o barco que eles tinham chegado ali não estava mais ali, mas tinha outros barcos ali. A multidão pegou e foi atrás de Jesus no lado oeste do lago. E chegaram lá perguntando como foi que Jesus tinha chegado até ali, porque eles não viram Jesus subir no barco com os discípulos. Mas Jesus não quis que eles a vissem aquele milagre que ele fez, que veio andando sobre as águas. Aquilo foi só para os discípulos. Amados irmãos, tem milagres que Jesus faz que não vai ser todas as pessoas que vão ver. Porque tem pessoas que nem merecem ver os milagres dos quais Jesus faz, porque não entendem e não compreendem. Então foi como Jesus chegou aqui, falou aqui para eles: eu afirmo a vocês que vocês estão à minha procura porque comeram e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os milagres de Jesus. Amados irmãos, aquela multidão ficaram satisfeitos do que Deus fez para eles. Mas, porém, eles não entenderam. O entendimento, amados irmãos, é comer
palavra, comer o entendimento de Deus, se alimentar do entendimento de Deus e ficar satisfeitos e não sair atrás sem entender o que Deus faz, porque Deus fez um grande milagre ali para eles, e eles não entenderam e foram atrás de Jesus. Mas vamos ver o que essa multidão vai fazer mais adiante. Então, amados irmãos, no 28 vai nos dizer o seguinte: o que é que Deus quer que a gente faça? Responderam eles. Depois de Jesus ter falado ali para eles, que eles estavam procurando a ele por causa do que ele fez, eles perguntaram o que é que Deus quer que a gente faça. Então, no 29 vai nos dizer o seguinte: ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Jesus fez aqueles milagres ali a eles e eles ainda não tinham entendido, ainda não estavam crendo que Deus tinha sido o enviado. Eles falaram um momento que Jesus era realmente o profeta, queriam já botar ele numa posição de destaque, queriam botar ele como rei. Então, por isso que ele saiu dali daquela multidão. Mas eles não entenderam até aí o que era um milagre. Então, no 30, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Amados irmãos, veja como essa multidão é uma multidão complexa. É uma multidão que estava ali, viram o que Jesus tinha feito, aqueles milagres, e estavam duvidando, e estavam querendo mais milagres. Sempre é assim, né, amados irmãos? Sempre queremos mais e mais de Deus. E pouco damos para Ele, né, amados irmãos? Pouco damos para Ele. Porque quando nós vamos ao culto, nós iremos cultuar, nós iremos ofertar, iremos levar para Deus. Aquela multidão, quando estava procurando Jesus, eles não estavam levando para ele, mas sim eles estavam querendo tirar dele. Eles estavam querendo mais pão, eles estavam querendo mais alimento, mas não levaram a ele adoração. Que o nosso Deus, o que ele quer de nós é adoração. Somente isso. Respeito às suas leis, seus mandamentos, respeito a ele e adoração. Então, amados irmãos, no 31 vai nos dizer o seguinte: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas, do céu ele deu o pão para eles comer. Amados irmãos, aquela multidão viveu um milagre ali com Jesus, fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, e mesmo assim não entenderam. 5.000 pessoas comeram daquele 5 pães e 2 peixes e não entenderam o milagre que Jesus a tinha feito ali. E fizeram essa comparação, como diz as Escrituras Sagradas: nossos antepassados comeram maná no deserto. Só que tem um porém, amados irmãos. No deserto, a ordem que Deus deu a Moisés para passar ali para aquele povo, que eles comessem o maná ali no deserto,
pegasse só o que desse para eles comer e não guardar. Vocês estão pegando a mensagem, amados irmãos? Deus dava ordem para que eles só pegassem o que desse para eles comerem e não guardar. Jesus, o Filho que o Pai enviou, falou à multidão o seguinte: apenas com 5 pães e 2 peixes, ele fez a multiplicação e ali mandou os seus discípulos fazer o recolhimento daquele alimento e sobraram 12 cestos. Vocês estão vendo, amados irmãos, a diferença? E Jesus mandou que guardasse tudo, que eles guardassem tudo que tinha sobrado. Por que, amados irmãos? Porque o que tinha sido gerado ali, tinha sido gerado um milagre, uma bênção. E as bênçãos têm que ser guardadas, tem que guardar. O que sobrar, guarde. Foi esse ensinamento que Jesus estava passando ali. Ele fez ali e aquele povo não estava entendendo. Eles queriam comer maná, que comia, não guardava, e se guardasse, se estragava. E ali tinha o pão que Jesus e os peixes que Jesus fez, podia guardar que não estragava. Vocês estão entendendo, amados irmãos, a mensagem? Que mensagem maravilhosa, que nós possamos entender grandemente. Agora, amados irmãos, no 32 a palavra vai nos dizer o seguinte: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vir a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Só uma pausa, amados irmãos, até aqui no 37, para nós fazermos uma pequena, falarmos um pouco a respeito desses versículos. Então, amados irmãos, Jesus falou ali a eles que quem deu o verdadeiro pão não foi Moisés, porque ele estava questionando que os antepassados deles comeram maná no deserto. Então Jesus falou a eles: quem dá o verdadeiro pão era aquele pão lá, o maná no deserto. O verdadeiro pão é Jesus. Deus ordenou Jesus a vir à terra e ser o pão da vida. Por isso, como fala o título dessa mensagem, Jesus é o pão da vida. E Jesus disse que quem for até ele nunca mais terá fome. E quem crer nele nunca mais terá sede. Amados irmãos, por que Jesus falou isso para aquela multidão? Porque eles viram o que Jesus fez e não estavam ali crendo que Jesus realmente era o enviado de Deus, tinha sido
o Salvador. Eles só estavam ali querendo um milagre, só tirar de Jesus. E quando Jesus falou, eu sou o verdadeiro pão, é a palavra que Jesus passou ali para eles, a mensagem que Jesus estava passando para eles ali. E eles só estavam querendo o alimento que descia para o seu corpo físico. Eles não estavam ali se alimentando de Jesus, da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, mas eles queriam ali outro milagre para satisfazer suas fomes, suas sedes físicas, não do alimento mais precioso, que é a mensagem de Deus. E Jesus sempre falando do amor de Deus, mas eles queriam era alimento para o seu corpo físico. Então, amados irmãos, Jesus falou, então, vamos ver aqui no 36, mas eu já disse que vocês não crê em mim, embora estejam me vendo. Olha só, amados irmãos, Jesus falou ali para eles, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o que eu fiz, vocês estão convivendo comigo, vocês estão ouvindo o que eu falo, mas não estão crendo em mim. Amados irmãos, eu me arrisco a dizer essa palavra que acredito eu que hoje em dia, quem realmente crê no nosso Senhor Jesus Cristo, crê muito mais do que aqueles que viveram ali com Ele. Porque nós cremos no Senhor de ouvir falar, de buscar, e eles conviveram. Eles não ouviram falar, eles viram, mas não creram. Então, meu amado, minha amada, que nós nunca possamos perder essa fé em Jesus, para que nós não possamos nunca mais ter fome e nem sede da palavra de Deus, de Jesus, do Evangelho que é Jesus. Então, amados irmãos, aqui no 37 vai nos dizer o seguinte: todos aqueles que o meu Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Está vendo, amados irmãos? Jesus fala que todos aqueles que o Pai dá a Ele vai tratar, Ele vai cuidar. Quem for realmente de coração para servir a Deus, para servir a Jesus, Ele nunca vai jogar fora, meu amado, minha amada. Você que já sentiu a presença de Deus na tua vida, você que sentiu, mas hoje em dia não está mais sentindo, está fraco na fé, procure buscar. Jesus está de prontidão a te esperar, de braços abertos, para te abraçar, meu amado, minha amada. Que nós possamos grandemente estar atento na palavra de Deus, porque a mensagem que Ele está nos falando, Ele é o pão da vida, amados irmãos. E no versículo 38, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Amados irmãos, quando eu falo aqui a própria vontade, é porque quando Jesus fala essa mensagem assim, é porque ele estava vivendo ali na matéria física. Então, quando ele fala, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, ele está conectado com Deus, que Ele é o próprio Deus, mas ele está para fazer a vontade de Deus. Ele não está para fazer a vontade da carne ali, ele está para fazer a vontade do Espírito. Amados irmãos, nós possamos entender a mensagem, compreender essa mensagem tão maravilhosa.
No 39, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: a vontade que me enviou é a vontade de quem me enviou é estar quem nenhuma daqueles que o Pai me deu se perca, mas eu ressuscitarei todos no último dia. Amados irmãos, Jesus está nos falando aqui que todos aqueles, amados irmãos, é outra mensagem que nós temos que pegar e guardarmos no nosso coração. Guarde isso para a sua vida. Quando Jesus fala, todos aqueles que Deus enviou a ele e que serve a Deus com sinceridade, com obediência, com respeito, serve de todo o seu coração, Jesus irá ressuscitar no último dia. Meu amado, minha amada, fique tranquilo. Você que teve alguma perda dos seus parentes que estavam na presença do Senhor, fique tranquilo. Jesus já nos falou aqui, ó, ele vai ressuscitar no último dia. Vai ressuscitar para poder ir para o lar celestial. Meu amado, minha amada, que nós possamos grandemente entender, compreender e absorvermos toda essa palavra, essa mensagem. Amados irmãos, no versículo 40, amados irmãos, a mensagem vai nos dizer o seguinte: pois é a vontade do meu Pai que todos os que veem o Filho e crer nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E disseram: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Vou dar uma pausa bem aqui, amados irmãos. A multidão, amados irmãos, que Jesus tinha feito ali a multiplicação, presenciaram todo aquele milagre, duvidaram que Jesus era o pão da vida, duvidaram que Jesus tinha sido realmente o enviado de Deus e começaram a criticar a Jesus, falando que conhecia o seu pai, sua mãe ali, e começaram a dizer que Jesus estava blefando. Meu amado, minha amada, muitas das vezes, trazendo essa mensagem para a nossa realidade atual, muitas das vezes, quem conhece a tua vida, quem conhece a tua história, não dão credibilidade para você, não dão credibilidade para a tua história, não dão credibilidade quem tu és, não dão credibilidade da tua intimidade com Deus, do teu contato com Deus, da tua proximidade com Deus. Não dão credibilidade para você, enquanto eles sabem da tua história, de toda a tua história, muitos deles não dão credibilidade. Mas Jesus estava
quase dizendo isso: vocês não estão me dando credibilidade por conhecer o pai dele ali e a mãe dele, conhecer a família dele, por terem visto ele ter sido criado ali, crescendo ali. Não deram credibilidade porque Jesus estava falando. Eles perderam uma grande oportunidade de dar credibilidade ao nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sempre vai encontrar quem queira adorar, a servir a Ele com todo o seu coração. Meu amado, minha amada, que essa pessoa seja eu, seja você, que nós venhamos dar credibilidade para tudo que o nosso Senhor Jesus faz em nossas vidas. Que nós não possamos procurar Jesus só para o que Ele vai nos dar, nos oferecer, mas sim para o adorar, servir com toda a honra para Ele, toda a glória para Ele, porque é isso que o nosso Senhor quer de nós, que nós demos credibilidade, que nós botamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, em tudo aquilo que nós formos fazer, que Ele venha ser o primeiro. Como eu sempre venho falando em alguns vídeos, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Mas, meu amado, minha amada, que nós possamos entender essa mensagem tão maravilhosa que está vindo de encontro aos nossos corações e buscarmos cada dia mais. No 43 vai nos dizer o seguinte: Jesus respondeu: parem com isso, pare de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo meu Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Ele afirmou novamente: pare de resmungar. Por que vocês estão resmungando? Estão falando coisas que vocês não entendem. Quem vier a mim, eu ressuscitarei no último dia. E esse último dia, meu amado, minha amada, vai chegar. Nós não sabemos como vai ser, quando, que época vai ser, só Ele sabe. Mas se nós chegarmos a partirmos por sono profundo, que nós estejamos na presença do nosso Senhor Jesus, porque Ele vai nos ressuscitar no último dia. Meu amado, minha amada, aí no 47 vai nos dizer o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Outro segredo, amados irmãos, é somente crer e servir a Deus. Crer e servir, ser obediente na presença do nosso Senhor, que terá a vida eterna. Aí no 48 termina assim, amados irmãos. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus nos diz: filhos, eu sou o pão da vida. Me procurem, me busquem, me adorem, me servem, me respeitem. E creiam em mim, que no final Ele ressuscitará no último dia, para que nós possamos viver a eternidade
no lar celestial. Amados irmãos, que mensagem maravilhosa, que mensagem linda foi essa que foi nos dada, que nós venhamos grandemente guardar nos nossos corações e meditarmos cada dia mais. Que Deus vos abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, amados irmãos. Que todas as bênçãos espirituais da parte do nosso Senhor Jesus caiam sobre suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém.